Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, versículo 4, diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Amém? Meus amados irmãos, nós devemos ter cuidado com a precipitação. Devemos ter cuidado com a precipitação. O que é ser precipitado? Precipitado é aquele que não reflete, ele é apressado, que se lança no precipício, que dá um passo à frente, sem refletir, sem pensar, sem analisar, sem pesar, sem avaliar. E nós temos que ter cuidado com a precipitação. Temos que ter cuidado com os conselhos que muitos vão nos dar. Mesmo aqueles que são amigos, que estão mais próximos da gente, até aqueles que querem ver o nosso bem, e movido pelo sentimento, por um impulso, esses também podem sim nos dar conselho precipitados. E se nós também formos precipitados, nós podemos entrar num problema muito grande. Amém? Então devemos ter cuidado com a precipitação. Olha só, Davi, ele é ungido o rei para ser rei em Jerusalém. Mas já havia um rei em Jerusalém que era Saul. E Saul, ele cresce uma disputa muito grande no coração de Saul contra Davi. E Davi, da parte de Davi, não havia nada contra Saul, mas da parte de Saul contra Davi havia uma inveja, uma despeita, uma disputa. E Saul queria matar Davi. Saul queria eliminar Davi. Preste bem atenção, por gentileza. E Saul, ele estava ocupado na guerra, guerreando contra os filisteus, que eram inimigos de Israel. Quando alguém chega para Saul e diz a Saul: olha, Davi, ele está em tal lugar. Saul, ele imediatamente, tomado pelo sentimento de vingança, de furor, ele agora deixa a guerra lá dos filisteus, e ele pede para selecionar, escute-me bem, selecionar 3.000 homens, 3.000 soldados, habilitados, habilidosos na guerra, na espada, nas armas, para acompanhar eles. Olha, Saul não pegou, veja como era a fúria de Saul contra Davi, a sede que Saul tinha de eliminar Davi. Ele está numa guerra, ele está guerreando contra seu arqui-inimigo, que eram os filisteus. Quando ele chega a notícia a ele dizendo a localização de Davi, ele para a guerra, ele deixa a guerra lá, ele deixa o seu inimigo, porque ele tem Davi como um inimigo maior do que os filisteus. E ele diz assim: olha, prepara, eu quero 3.000 homens para ir comigo contra Davi. Mas não eram 3.000 homens qualquer, eram 3.000 homens habilidosos. Está aqui, olha, vamos ver, no capítulo 24, o primeiro versículo diz:
E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel. Não era 13.000 homens qualquer. Ele disse: eu quero, seleciona. Foi escolhido os melhores. Olha aqui, tem 13.000 homens escolhidos dentre todo Israel. E foi à busca de quem? De Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras montenses. Davi, ele tinha 600 homens com ele, mas Saul escolheu quantos homens? 13.000 homens. Quem é bom de matemática aí? Davi tinha 600. Saul tinha 13.000. Davi tinha 600. Saul tinha 13.000. Para cada um homem de Davi, Saul tinha quantos homens? 5 homens. Entenderam? E não era qualquer homens. Eram 5 homens habilidosos, 5 homens preparados, os escolhidos dentre Israel. E ele foi até a montanha das cabramontenses. Eles foram até dentro das cavernas, andando pelo deserto, em busca de Davi. E eles saíram andando, procurando. Aí ele diz no versículo 3: e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e seus homens estavam ao lado da caverna. Escute bem isso. Saul pega 13.000 homens. Davi está no deserto escondido de Saul com 600 homens. Mas Saul vem com 13.000 homens atrás de Davi, buscando Davi, querendo eliminar Davi e seus homens. E quando ele chega numa caverna, a Bíblia diz que Saul entra nessa caverna para cobrir os pés. E o que é cobrir os pés? Cobrir os pés, essa aqui é uma palavra, é um eufemismo. É um eufemismo que quer dizer esvaziar os intestinos. Ele ia fazer necessidades fisiológicas. O que a Bíblia está dizendo que Saul ia fazer é isso. Ele foi à busca, à procura de Davi. Mas quando ele chega perto de uma caverna, ele sente uma necessidade fisiológica. A Bíblia diz cobrir os pés, que é um eufemismo. E ele entra nessa caverna e ele vai fazer a sua necessidade fisiológica. Só que dentro dessa caverna está Davi com seus homens. Escute-me bem, está Davi com seus homens. Saul, ele não entrou com seus 13.000 homens. Saul era o rei. Ele não ia fazer algo tão íntimo, algo que era sua privacidade. Ele não ia compartilhar a sua privacidade com os seus soldados. Quem está me entendendo? Esses soldados, eles ficam lá fora da caverna. Amém? Esses soldados ficam fora da caverna e Saul entra à caverna. Só que lá na caverna, quem está lá? Davi e seus homens. Saul agora, imagine, ele pega aquele seu manto, a sua roupa, porque eram aquelas orlas que se vestiam, e ele faz todo o seu movimento, o seu preparo, para quem vai fazer a necessidade fisiológica, que os irmãos deve saber muito bem como é que ele deve ter ficado, a posição, como é que ele estava. Ele estava vulnerável naquele momento ali.
Os seus homens estavam lá fora. Ele está ali naquele momento de privacidade. Ele jamais na cabeça dele passava que estivesse correndo risco, até porque ele tinha 13 mil homens lá fora da caverna, guardando ele. É nesse momento que nesse versículo 4 que nós lemos, que o braço direito, os amigos de Davi, ele chega e diz assim, quando ele vê, imagine só, Davi está dentro da caverna com seus 600 homens, e eles veem que Saul está vindo, e entra a caverna, e eles ali ficam naquela expectativa, e vê aquela cena, Saul se abaixando, cobrindo os pés. É nesse momento que o seu soldado, seu braço direito, o seu general, seu amigo particular, chega para ele e diz assim: Senhor, então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. Em outras palavras, aqueles soldados que estavam ali com Davi disse assim: é de Deus esse negócio. Escute-me bem. Em outras palavras, aqueles soldados ali, os amigos de Davi, os soldados de Davi, chegou para Davi e disse assim: Senhor, Davi, esse negócio é de Deus. Olha aí, o teu inimigo, o nosso inimigo que está causando problemas para nós, Deus está te dando nas tuas mãos. Olha a posição que ele está aí, fragilizado, exposto, sem defesa. Isso só pode ser coisa de Deus. Imagine o que Davi estava sofrendo. Davi já tinha sido ungido a rei. Ele só não tinha assumido porque Saul ainda teimava estar no trono. Mas Davi já tinha sido ungido pelo profeta a rei, a mano de Deus. E Davi não estava dormindo no palácio. Davi não estava comendo, usufruindo das comidas e os bons vinhos do palácio. Não estava dormindo numa cama confortável no palácio. Ele estava dormindo nas cavernas, se privando de várias coisas no deserto. Agora está Saul ali naquela posição, e os seus soldados, os soldados de Davi dizem assim: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. Em outras palavras, ele estava dizendo: é bênção de Deus, é coisa de Deus. Diga assim: nem tudo que é bom é de Deus. Diga: e nem tudo que é ruim é do diabo. Pronto. Aqueles homens de Davi, quando viu Saul entrando na caverna, ele disse: é de Deus esse negócio. Foi Deus que te deu. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Às vezes estamos tão fixados em algo, que quando algo aparece, a gente diz assim: é de Deus. É ou não é? A gente diz: eu vou nem orar, só vou agradecer. Obrigado, Deus. Cuidado, que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que é bom é de Deus, nem tudo que é ruim é do diabo. Atribuímos as coisas boas, a gente diz: é de Deus. E tudo que é de ruim, a gente diz: é de diabo. Não necessariamente. Isso aqui, olha,
A gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a pessoa chega, está num compromisso com a obra, vindo trabalhar, aí basta arrumar um namoro. Pronto, acabou. Se esqueceu Jesus, esquece a igreja, esquece a obra. Aí eu pergunto, é de Deus esse namoro? Às vezes a pessoa dá uma bênção na igreja, dá uma bênção, aí arruma um emprego, acabou, se deixa os conjuntos, não vem mais para a igreja, se concentra 100% no emprego. Aí eu pergunto, é de Deus? Temos que ter cuidado, porque atribuímos as coisas que a gente quer que nos faz bem, a gente é de Deus, e às vezes não é. E às vezes algo que a gente não queria que acontecesse, mas Deus permite, a gente diz, foi do diabo, e às vezes é Deus para nos dar um livramento, porque nem tudo que é bom é de Deus, e nem tudo que é ruim é do diabo. Saul entra na caverna, o seu amigo diz assim, olha Davi, isso aí é de Deus, mata. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Davi era perito em degolar, dissipar cabeças. Tanto que as mulheres de Israel diziam assim, olha, Saul matou. Não ouviram não na Bíblia? E Davi matou dezenas de milhares. Davi era perito em matar. Matar para Davi era só puxar a espada e... Se Davi quisesse matar Saul ali, e os seus homens sabiam, do jeito que Saul estava ali de cócora, fazendo a sua necessidade fisiológica, era só uma espada, acabou-se a cabeça para um lado, o corpo todo. Não dava tempo nem de uma reação, julgo eu, de Saul. Davi, homem, nós estamos numa prova aqui nessa caverna, enquanto Saul, que está rejeitado por Deus, está tomando dos melhores vinhos da corte, está comendo as melhores frutas, uvas, comendo os melhores alimentos, dormindo na cama macia, e nós estamos aqui no relento, e Deus está entregando ele nas tuas mãos hoje. Faz o que te achar melhor, os teus olhos, em outras palavras, mata, corta a cabeça dele. Aí a Bíblia diz assim, olha, no versículo 4, e levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Esse mansamente aqui, a gente dá a entender que é algo calmo, sem precipitação, porque nem tudo que reluz é ouro. Cuidado que às vezes a coisa está bem amarelinho, douro assim, chega a estar brilhando, mas é um latão que foi polido, não é ouro não, não é precioso, não tem valor. Tenha calma, não se precipite. Davi, vai lá, corta o pescoço desse homem, acabou o problema. Davi, a Bíblia diz que Davi se levanta mansamente. Diga assim para o seu irmão que está perto de você, se não for ferir a sua fé, diga assim, não se precipite, tenha calma. Aleluia. Talvez nessa noite eu esteja pregando para alguém que quer tomar decisões. Deus está dizendo através da sua palavra, tenha calma,
Tenha calma, mansamente, haja mansamente, com calma. Calcule tudo, pese tudo, analise tudo. Não se precipite, tenha calma. Às vezes tem coisas que para os nossos olhos é bom, mas a Bíblia diz que há caminhos que para o homem é bom, mas o final são caminhos de morte. Tenha calma, não se precipite. Provérbios capítulo 19, versículo 2, por gentileza. Provérbios 19, versículo 2. Quem achou? Assim também fica a alma sem conhecimento, não é bom. E o que se apressa com seus pés peca. Muito bem. Assim também fica a alma sem conhecimento, não é bom. E o que se apressa com seus pés peca. O que se precipita. A alma sem conhecimento não é bom. Não vá no conselho de ninguém. Não tome atitudes precipitadas no impulso. Não tome decisões sem pensar, de cabeça quente. Se Davi toma a decisão e atende o conselho dos seus soldados, amigos, poderia ter um problema muito grande para Davi ali. A alma assim, olha, escutem, assim também fica a alma sem conhecimento, não é bom. Tudo que você for fazer, analise, avalie, pesquise, procure, veja, tenha certeza. E o que se apressa, o que é precipitado com seus pés peca. O que dá um passo à frente, rápido demais, sem analisar o que está pisando, peca. Esse pecar aqui é consequências, tem consequência. Tudo tem uma consequência. Davi, homem, olha ele aqui, olha que os nossos problemas podem acabar agora. Cuidado nas propostas que vão chegar até você. Cuidado. Tem gente que vem, não tem compromisso mais com Deus e quer induzida muito. Precisa disso não, rapaz, não tem problema nenhum. Não vá na cabeça de ninguém. Ele pode fazer o que for, arrodear, botar a mão na cabeça, gritar na palavra, gritar popular, ir lá na internet, pega um versículo, pega outro na internet e pregar, e saindo, e você gosta, e tem gente que chora, aí vai no conselho dessas pessoas. Fique com a Bíblia, fique com a Bíblia. A Bíblia é infalível, ela não erra, não tem erro, passará céu e terra, mas a palavra de Deus não passa. Pregador passa, pregador erra, pregador se precipita, mas Deus não. Cuidado nas propostas, nos conselhos que estão dando. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Eclesiastes 5, 2. Vamos ler Bíblia? Não fiques edificados com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Aleluia, aleluia. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a anunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que seja poucas tuas palavras. Não se precipite. Tem pessoas que é precipitada demais. Olha só, enquanto a nossa palavra está na nossa boca, nós dominamos ela. Mas depois que nós abrimos a boca e soltamos, nós somos refém da nossa palavra. Ficamos presos a ela. Somos refém dela. Mas a palavra está dizendo: não te precipites com a tua boca, nem
o teu coração se apresse a pronunciar a palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Pelo que seja poucas tuas palavras. Cuidado, cuidado com a precipitação. Davi, olha Davi, é de Deus esse negócio. Quantas coisas a gente olha e diz assim, é de Deus, mas não é. Porque somos precipitados. Se nós nos deixarmos ser levados pela emoção, estamos fadados ao erro. Provérbios capítulo 14, versículo 29. 14, 29 de Provérbios. Quem pode ler? O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimos precipitado exalta a loucura. O longânimo, o paciente, o calmo, o tranquilo, o que pensa, o que tem paciência. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta loucura. Aquele que tem calma, analisa, busca na palavra de Deus, verifica, tem paciência, sabe esperar, isso é bem sucedido. Mas o que é precipitado, o que age de emoção, de impulso, qualquer conselho está caindo dentro. Ele disse, exalta a loucura, exala a loucura, exala a loucura. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Os irmãos têm paciência ainda, podem ler outro versículo, Provérbios 29 e 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Tem visto um homem precipitado em suas palavras? Olha só, tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há no tolo do que nele. Uma pessoa que é muito precipitada em tudo para fazer, para falar, para agir, para discutir, para dizer. Ele disse, tem pessoas que é tola, que não tem nem tanto entendimento. Mas nessa pessoa tem mais esperança do que ele. Você já viu, irmãos, que tem tantas pessoas que tomam decisões, faz coisa, porque está indo para o conselho de alguém, está vendo alguém fazer, está fazendo também, não está acontecendo nada com ele. Você, quem pensa, vai ver a vida dessa pessoa como é, vê a vida espiritual, conjugal, financeira. Às vezes a pessoa, eles não demonstram o que estão passando, para mostrar que está tudo bem, mas não está não. Porque essas pessoas são precipitadas, foram no conselho de alguém, não ouvem a palavra de Deus, não analisam, não atendem a palavra de Deus. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Precipitação. A pessoa que não é paciente, que não analisa. Imagina, irmão, se Davi fosse precipitado. Davi, esse é o dia que o Senhor deu teu inimigo na tua mão. Davi tinha pulado do jeito que Davi era habilidoso, com a arma na mão, com a espada na mão. Acabou-se. A cabeça de Saul não ia ficar sobre o seu corpo de jeito nenhum. Era questão de segundos, sabe? A cabeça para um lado, o corpo para o outro. E depois, escutem só, irmãos, Saul tinha quantos homens?
Quantos homens? 13.000 homens. Davi tinha quantos homens? 600 homens. Ou seja, para cada homem de Davi, Saul tinha 5 homens. Davi estava dentro de uma caverna com seus homens. Saul estava dentro da caverna, mas seus 3.000 homens estavam à porta da caverna, estavam lá fora da caverna, só esperando Saul. Imagina, na hora que os soldados de Davi disse para Saul: eis aqui o dia que o Senhor te deu o teu inimigo nas tuas mãos. E Davi pegasse a espada e decepasse a cabeça de Saul. Daqui a pouco o general dizia de Saul: cadê o rei? Está demorando, houve alguma coisa. E ele entrasse ali na caverna e dissesse: pega os homens aí, vem aqui comigo. E procurasse o rei. Quando chegasse lá, o sangue, a cabeça de um lado, o corpo para o outro. O general desse uma ordem ali. 3.000 homens viriam, tudo de lança, espada nas mãos, para adentrar aquela caverna. E eu quero dizer para os irmãos: caverna não tem janelas, caverna não tem porta de fundo de quintal, não tem saída, só é uma porta de entrada e outra de saída, só é uma porta. Tinha 600 homens lá dentro, mas Saul tinha 3.000 homens que iam entrar e ia se vingar do seu rei agora morto. Para cada homem que Saul, Davi mandasse e desse ordem para pegar e lutar contra Saul, tinha 5 de Saul com a espada na mão. Agora imagina, matasse um homem de Saul, aqueles que 5 homens a mais ia sobrar de Saul para lutar contra os homens de Davi. Se matasse outro homem de Davi, seria mais 5 homens de Saul a mais para lutar contra os homens de Davi. E eu pergunto aos irmãos: ia prevalecer? Se Davi toma aquela atitude e segue o conselho dos soldados, olhem para cá por gentileza, e segue o conselho do soldado dele, dos amigos dele, dos soldados dele, talvez Saul, Davi, não subisse, não sentasse na cadeira do trono por conta de uma precipitação. Imagina, cada homem que Davi estivesse lutando ali, tinha 5 de Saul. Quando ele virasse para um lado, estava outro com a espada. Quando ele virasse para o outro, estava outro com a espada. Como ela ia ganhar, irmãos? Dentro de uma caverna, lutando para cada homem de Davi, tinha 5 de Saul. Espada para um lado, espada para o outro. Do resto de Davi tinha mais 5 homens livres. Agora para lutar contra os homens de Davi. Como ia prevalecer desse jeito? Por conta de quê? De uma atitude precipitada, de um conselho que o outro disse: eis aqui o dia que o Senhor entregou teu inimigo nas tuas mãos. Olha como é perigoso esse negócio de dizer: é de Deus esse negócio. A Bíblia diz que Saul, quando Davi ouviu aquele conselho, ele levantou-se mansamente. Ele não se precipitou. Tem pessoas que por conta da sua precipitação hoje está pagando um preço tremendo e vai pagar mais ainda se continuar desse jeito. Morreu espiritualmente, está com conflito na família, porque atitudes que tomou lá atrás achando que o negócio era certo, que era a melhor atitude, e agiu precipitadamente. Pessoas que estão mais amando o mundo do que amando a Deus, com compromisso mais no mundo, com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus.
e porque está vendo pessoas que também estão agindo dessa forma, estão até imitando as pessoas do mundo e achando que está tudo bem, mas não estão. É precipitação, está caindo numa armadilha, estão andando num caminho que está achando que é do bem, mas lá no final tem um precipício, é um engodo, é um engano, ele não está vendo, mas já está armado um engano, um precipício para essa pessoa lá na frente. Se Davi mata Saul, seguindo o conselho daqueles que estavam olhando, dizendo: mata e acaba o nosso sofrimento, não ia acabar nada, ia aumentar o problema. A Bíblia diz: um abismo leva a outro, chama outro abismo, um abismo chama outro abismo. 2 Timóteo capítulo 5, versículo 4, por favor. Eu vou terminar rapidinho, 4. 2 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Tem não. Tem não, é primeiro não? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, desculpa, perdão. Capítulo 3, versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Muito obrigado. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quando a pessoa é precipitada, não espera em Deus, não analisa, não é longânimo, não é paciente, não sabe esperar, é porque essas pessoas já se contaminaram com isso aqui, olha. Ou com essas pessoas, ou elas estão assim, ou elas estão iniciando essa atitude aqui, a ser assim, dessa forma, e estão imitando pessoas assim. Qual pessoas assim? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Imagina aqueles amigos ali de Davi, aquela situação que está dizendo assim: nós poderíamos estar no palácio, desfrutando de tudo que é bom no palácio, mas estamos aqui, na gruta. Quando é dia, um calor do deserto, à noite, o frio dói os nossos ossos. A água que é escassa, que é quente. Saul está tomando o vinho dos melhores vinhos do palácio, dormindo numa cama macia. Ainda tem escravos lá para abanar, e ainda tem concubina, e lá a gente aqui só vê perna de homem, feito caranguejo, todo cabeludo. Acaba com ele, Davi. Acaba porque nós queremos ter gozo, nós queremos desfrutar de coisas boas. Tem pessoas que para se desfrutar de coisas boas que agradam a elas estão esquecendo de esperar no Senhor, buscar a Deus, fazer a vontade de Deus. Estão sendo pessoas precipitadas. Agora as pessoas querem estar na internet. As pessoas agora, o espaço que tem de buscar a Deus, elas querem estar na internet. Elas querem estar lá olhando a vida de alguém, dos famosos. Querem estar em casa, querem descanso, não querem esse compromisso com Deus. Estão se afundando, e as atitudes que estão tomando vão levar ao precipício. Seguindo pessoas sem compromissos, pessoas que não querem compromisso com Deus, pessoas orgulhosas, amantes de si mesmo. Essas pessoas são amigas dela. O que essas pessoas dizem, eles acreditam. Mas alguém que tem compromisso com Deus, se falar, eles acham até que é chato, não querem saber nem dessa pessoa. Precipitação também. Se essas pessoas que não têm compromisso com Deus, elas estão olhando para elas, seguindo elas, e se elas der um conselho ou fazer
e faz anda de um jeito, elas até imitam essas pessoas sem compromisso com Deus. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, está pagando preço, está lendo a palavra, ensinando, as pessoas não querem. Davi mata esse homem, Davi, e acaba nosso sofrimento. Aí a Bíblia diz que Davi se levantou mansamente, sem precipitação. Você pode ler Provérbios 25, versículo 28? Provérbios 25, versículo 28, por favor. Como a cidade derribada, que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade sitiada, sem ter muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Uma cidade sitiada, sem ter muros, uma cidade que foi rodeada por inimigos, e os muros foram derrubados, não tem muro, o inimigo entra e sai. Esse muro chama-se limites, segurança. Mas agora ela não tem mais muro, ela foi sitiada, ela foi rodeada pelo inimigo, e o inimigo derrubou logo o muro. Pronto, acabou-se. A segurança que ali tinha, o limite, só pode chegar até aqui, aqui você não passa não tem mais. Então o inimigo entra e sai, entra e sai, entra e sai. Leia de novo, por gentileza. Como a cidade derribada, Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, não tem controle, é precipitado. Ele fica feito uma cidade que não tem muro agora, fica sem segurança, fica vulnerável. Imagina só, não tem muro, entra e sai o inimigo a hora que quiser, fica vulnerável. É uma pessoa precipitada. Imagina se Davi corta o pescoço de Saul. E agora? A gente vai passar por onde? Tem 3.000 homens lá na frente, sabe, Davi? Como é? Tem 3.000 homens aqui na frente. Meu Deus, eu pensei que só era Saul. Tem 3.000 homens. A espada está afiada que chega. Quando só bate, dói nos olhos. E agora? Tem quantos homens aqui dentro? 600. Fala uma conta aí. Quem sabe contar? Davi, é 5 homens de Saul para cada um nosso, tem 5, Davi. E se a gente perder um, é que a soma vai aumentar. E agora, para que eu fiz isso? Não era melhor ficar quietinho e deixar Saul ir embora? A gente ia ficar vivo. E agora, como é que vamos sair daqui? Tem pessoas que estão com a mão na cabeça hoje dizendo: como vou resolver esse problema? Porque foi precipitado, ficou vulnerável, está fraco, o inimigo está dominando, segurou, agarrou assim, e agora você faz o que eu quero, não o que você quer mais, porque é uma cidade que não tem muros. Davi, isso aqui está o teu inimigo, isso aqui foi Deus que te deu, olha o conselho, é de Deus esse negócio, Davi. Aí a Bíblia diz que Davi olhou assim, vamos conjecturar, Davi abaixado, todo mundo abaixou, e ele: Davi, isso é de Deus, mata da Saul e acaba o problema da gente. Mentira, ia aumentar. Aí a Bíblia diz, vamos lá para o texto. Então os homens de Davi disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo das tuas mãos, e falhais como te parecer bem a teus olhos. Aí agora Davi, se Davi fosse precipitado, ele levantava com a espada e pum, no pescoço. Aí os homens entravam, matavam todo mundo. Davi nunca ia ser rei. Valeu a pena? Morreu. Não sentou o trono porque não foi sábio, foi precipitado. Aí o que Davi fez? E levantou-se Davi mansamente, com calma, analisando. Mulher faz isso, homem faz isso. Tenha calma, estou orando a Deus.
Eu vou ver o que a Bíblia diz, eu vou ver o que Deus vai me dizer, eu vou ver. Não, tenha calma, não é assim não. Mulher, isso é de Deus, homem, isso é de Deus. Não, calma, é de Deus se ele falar comigo, tenha calma. Levantou-se mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Ele foi lá, ele disse: não vou cortar o pescoço como estão me dizendo para cortar, não. Aí ele foi lá e fez só isso, olha para aqui. Saul está lá. Ele só um pedacinho do manto. Aí, voltou. Saul nem viu. Mas veja o versículo 5 que aconteceu. Sucedeu, porém, que depois a atitude de Davi, depois da atitude que ele tomou, sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele cortou a orla do manto de Saul, a orla do manto, o coração doeu. Imagina se ele corta o pescoço. Você está entendendo? Imagina se ele fosse precipitado e cortasse o pescoço de Saul. O coração dele, ele foi reprovado só em cortar o manto, a orla do manto, um pedaço da roupa de Saul. Se ele corta o pescoço de Saul, o coração dele, ele nunca mais tinha subido no trono. Quem garante que ele subiria no trono? Quem garante? Quem garante que a história que seria contada de Davi hoje seria outra ou não? Quem garante? Quem garante que Deus também não ia reprovar Saul como reprovar Davi como reprovou Saul? Uma decisão, uma precipitação poderia perder o trono e tudo aquilo que Deus já havia separado para ele. Temos que ter cuidado, meus irmãos, temos que ter cuidado. A pressa faz se afastar da proteção do Senhor, tornando uma pessoa alvo do diabo. Assim como uma cidade que o muro é derrubado e ela fica sem proteção. É como uma cidade que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Não, eu tenho vontade de fazer isso, eu vou fazer. Mas não é a sua vontade, não é a minha. É a vontade de Deus que prevalece. Porque a minha e a tua vontade, ela pode mudar conforme as circunstâncias. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Nós estamos sempre nos apaixonamos, se apaixonando por várias coisas ao mesmo tempo. Hoje eu gosto disso, amanhã eu já gosto daquilo, depois da manhã já muda. E o arrependimento, nós vamos ser precipitados a fazer a nossa vontade ou é fazer a vontade de Deus? Temos que ter cuidado, irmãos, porque até aquilo que nós podemos olhar assim, até os conselhos, até aquilo que a gente olha assim e diz assim, isso é de Deus, talvez não seja de Deus. Temos que ter cuidado. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente pensa assim, é de Deus. Quer ver uma coisa? A gente quer tanto uma coisa, aí alguém chega e diz assim, ora, aí a gente vai, Senhor, isso e isso, tá pronto. Já orasse? Já orei. E aí? É de Deus. É porque a gente quer. A Bíblia diz que Davi levantou-se mansamente. Esse mansamente é não se precipitou. Porque se ele fosse no conselho dos seus amigos, ele tinha pulado ali, perito na arma que ele era, a habilidade que ele tinha em arma, ele tinha matado Saul. Mas também, quem garante que ele não morria dentro daquela caverna? Porque tinha 3.000 homens habilidosos. Lembra que Saul disse, procura entre os melhores de Israel. 3.000 homens. Tinham homens preparados lá fora para a guerra. Será que ia deixar barato a morte do rei? Então, a atitude de Davi de não ser precipitado salvou a vida dele
e a dos homens dele, e lá na frente o reinado que Deus já tinha para ele, a bênção. As nossas atitudes, se nós não formos precipitados, nós vamos alcançar aquilo que Deus já separou e reservou para mim e para você. Amém? Amém. Não sejamos precipitados. Que Deus abençoe a igreja.